Evangelho de Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. E ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependido, foi-se. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele respondendo, disse: Eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus.
Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham por profeta. Capítulo 21 nos traz aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para que se cumprisse mais uma profecia acerca dele, que está escrito lá no livro do profeta Zacarias. Eis aí o teu rei, que vem a ti pobre e humilde, montado num jumentinho, animal de carga, Essa história de que o jumento era uma BMW da época é pura mentira, pessoal. Os romanos tinham cavalos, os romanos já tinham carruagem, as nações já tinham, e o objetivo de Jesus não era ostentar. O objetivo de Jesus era, meu irmão amado, cumprir as profecias que estavam ditas a respeito dele. E ele cumpriu. Sem ostentação, sem luxo, sem nada. Pobre e humilde, como diz a profecia do profeta Zacarias. Depois Jesus entra no templo, e aqui é uma grande lição para nós. Jesus não permitia comércio nenhum no templo, ele se indignou vendo as pessoas fazendo negócio do evangelho. Quantas igrejas, quantas denominações têm feito negócio do evangelho? Tudo é vendido, tudo é comprado. Isso é uma abominação, Deus não aceita isso de maneira nenhuma. Jesus disse: de graça recebestes e de graça dai. Uma coisa é o dízimo e a oferta, que é bíblico, que está na Bíblia, que nós devemos contribuir sim. Outra coisa é vender, ficar mercadejando, vendendo tudo que você possa imaginar. Não, a gente não pode vender. Jesus proibiu o comércio dentro da sua casa. Pois Jesus conta aqui aquele episódio da figueira que foi amaldiçoada por Jesus e que se secou. Eu não entendo de botânica não, mas eu andei pesquisando e diz que a figueira, as folhas e o fruto vêm nela simultaneamente nessa região onde Jesus estava. Então, quando Jesus viu que ela tinha folhas, foi até ela para colher fruto, porém ela não tinha fruto, ela tinha só a aparência. Por isso Jesus amaldiçoou. E é isso uma lição muito importante para nós. Nós não podemos viver de aparência. Nós temos que dar fruto. Que fruto? Bom testemunho de uma vida transformada pelo poder de Deus. Não é só aparência. O que eu estou menosprezando, então, os usos e costumes? Não, o crente deve se vestir com decência, sim, tanto o homem quanto a mulher. Vestir-se escandalosamente, vestir mostrando partes do corpo ou sensualmente, não é bíblico e Deus não aceita de maneira nenhuma. Mas também não adianta só ter aparência se aquilo que está dentro de nós não condiz com o nosso exterior.
Nós temos que ter tanto o nosso exterior quanto o nosso interior transformado pela palavra de Deus. As duas coisas têm que estar transformadas. Veja que a figueira ali dava folhas e frutos ao mesmo tempo. Então tem que ser interna e externamente a nossa vida transformada. Pois Jesus é questionado, né, ali acerca da sua autoridade. Ele pergunta do batismo de João para eles, né, então de onde era? Do céu ou dos homens? E eles, pela hipocrisia, com medo do povo, não responderam. Jesus também se negou a dizer com que autoridade ele estava fazendo isso. A autoridade é lógico que vinha de Deus. Ele não precisava declarar, né, pelos sinais, pelos prodígios, pelas profecias que estão se cumprindo na vida dele. Era para que eles claramente vissem que essa era a autoridade de Deus. Mas eles, por causa dali de política, né, de prestígio, eles não queriam reconhecer que Jesus era o Messias. Jesus depois conta uma parábola de 2 filhos, né? E um vai dizer para o seu pai, não, eu não vou, mas depois ele se arrepende e vai. E o outro vai dizer, não, eu vou sim, eu vou fazer, mas não faz. Isso também é uma advertência para nós. A nossa vida não deve ser uma vida em que a gente é crente só dentro da igreja. Fora da igreja a gente não dá para ter uma vida dupla, porque Deus está nos observando. Nós temos que ser autênticos. Nós temos que ser verdadeiros. Amém? É isso que Jesus nos ensina com isso. Depois ele vai falar da parábola dos lavradores maus. Quantas pessoas que não querem ver você servindo a Deus? Quantas pessoas que não querem ver a sua vida abençoada? Essa parábola diz respeito a isso. De pessoas que se apropriam do Evangelho e que não querem te ensinar a verdade, porque querem se apropriar de bens materiais somente. Não querem te ensinar a verdade do Evangelho. E que vão ser castigados pelo Senhor Jesus. Aqui Jesus estava falando dos fariseus e dos saduceus que se achavam os donos da verdade, os donos do Evangelho. Quantas denominações se acham, quantas igrejas, né, se acham os donos da verdade. Não, é só aqui que só nós que estamos certos, só nós que temos a revelação perfeita. Tudo coisa do coração do homem. A revelação perfeita do Evangelho está em Deus, está no Senhor Jesus Cristo, está no Espírito Santo, e Ele vai se revelar a quem buscar Ele de todo o coração. Não é exclusividade de uma igreja, não é exclusividade de uma denominação. Não tem isso. No reino de Deus não tem isso. Ah, não, porque a igreja católica apostólica é a única. Não, isso é tudo mentira. Pedro não fundou denominação nenhuma, Jesus não fundou denominação nenhuma. Isso é tudo coisa de homem. Que Jesus veio pregar foi o Evangelho, não foi fundar nenhuma igreja, nenhuma instituição. E a única igreja que é a certa é aquela que vive 100% esta palavra. Se você está numa igreja que vive 100% essa palavra, você está na igreja certa. Se você está numa igreja que não vive essa palavra, você está na igreja errada. Tenha ela o título que for. Cuida disso. Observa se aquilo que está sendo te ensinado bate. Tradição não quer dizer nada, não vai salvar ninguém. Doutrinas de homens não salvam ninguém. A única doutrina que salva as nossas vidas é aquela que está 100% de acordo com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.